Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Começando em mais um culto no lar. Quero pedir desculpa a todos que me acompanham semanalmente pela minha ausência na semana passada. Eu realmente tive uma emergência familiar e foi assim muito supetão. Não deu pra eu avisar, né? Foi assim tudo muito tumultuado. A hora que eu sentei aqui, resumindo, a hora que eu sentei aqui pra gravar com vocês, meu telefone buzinou. Então eu não tive muita oportunidade de corrigir, de improvisar, nem de avisar. Então é por isso que eu tô pedindo desculpa para vocês hoje. Foi um transtorno de família, mas já tá tudo ok, graças a Deus. Já foi tudo resolvido, tá bom? Vamos começar então? A tia hoje também vem no improviso. Mas assim que são os melhores, né? A gente não preparou a aula, mas nós vamos continuar. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado, de crescimento, de recomeço. Perdão por sermos ainda tão imaturos, imperfeitos, mas estamos na luta, Pai, para nos encontrar, para centrar as nossas mentes e equilibrar os nossos corações. Gratidão, mais uma vez, pelas experiências vividas, pelos trancos, barrancos, espinhos, as pedras, que são pontos a nos atentar para a melhoria. E que possamos, Mestre, fazer sempre esta alta análise em prol do nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Graças te damos hoje e sempre, e que dê por iniciado o culto de hoje, e que assim seja. Vamos lá começar. Deu uma viradinha na câmera. Lá vai ela, né? Vai falar coisa que só eu percebo. Porque eu tava com a câmera um pouco mais virada, eu não sei o que acontece, que fica vendo uma luz assim atrás de mim. E eu acho estranho, sem falar que atrapalha, né? Vocês têm que prestar atenção em mim, não nessas luzes que ficam aparecendo aqui atrás. Então eu dei uma mudadinha na câmera. E aí vamos ver se melhora, né? Porque enquanto eu tô gravando aqui não dá pra ver, mas quando vocês vão assistir, fica lá, parecendo que tem uma luzinha. Então vamos lá, capítulo 26, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse. Capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Eu tenho muito dessa questão que esse trem me pega. Então vamos lá. Dom de curar, preces pagas, vendilheis expulsos do templo, mediunidade gratuita. Por que esse trem me pega? Porque eu sou reikiana, né? E eu não posso dizer que o meu investimento foi alto para eu investir, lógico, né? Estudei, fiz curso, mas eu não acho que aquele investimento, você fala, cara, investi demais. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande quando aparece alguém pedindo ajuda e não tem grana. Todo mundo vira pra mim e fala, véi, você não vai crescer na vida nunca. Mas o que eu faço? Virar as costas? Ah, não, deixa eu te falar, quando você tiver dinheiro, você vem aqui que eu te curo. Sério? É sério que é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou morrer pobre. Então vamos lá. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Aí tem sempre aqueles que cobram, né? Aí eles chegam em mim e falam assim, não, mas você investiu, você tem direito de ir lá. A própria espiritualidade faz isso, fala isso pra eles, né? Porque pra mim não é isso que eles falam, não. Você pode ir lá, o investimento foi seu, o dinheiro é seu, tá. Quem dera se pra mim fosse assim tão fácil. Na hora que eu deito, fecho meus olhinhos ali na minha cama, que eu largo esse corpício, esse veículo ali, só eu sei o que eu escuto. E sinceramente, gente, isso não cabe só a mim, não. Reveja seus conceitos. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito,
prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. E aí eles viram para mim e falaram assim, mas a espiritualidade sabe que você tem que comer, que você tem que beber, que você tem que vestir. Sabe, velho, nunca me faltou isso. Nunca, 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 nunca. Talvez o dia que faltar, eu fale assim, não, hoje eu vou cobrar. Mas como não me falta nada, nada, eu tenho tudo que eu quero, como que eu vou cobrar? Como que eu vou cobrar? Então, vocês vão me desculpar, mas eu ainda não engoli esses dados, não, essas informações. Vamos mais uma? Preces pagas. Isso aqui também é outro absurdo, já ouvi isso. Você cobra para fazer culto lá na casa da gente? Cobro, minha filha. Eu cobro um abraço apertado, um coração aberto, uma mente sincera. E quem sabe, né, no finalzinho um cafezinho tá rolando, né? Um cafezinho preto para nós rir, contar uns causos. Esse aí nós gostamos, mas de resto. Então vamos lá. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam pensando. Deixa eu só me atentar para um detalhe aqui. Eu tô desse jeito. Eu tava assistindo, eu não demorei meia hora para perceber que ele tava em inglês sem legenda. Então vamos lá. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas capítulo 20, versículo 45, 46, 47. São Marcos capítulo 12, versículo de 38 a 40. São Mateus capítulo 23, versículo 14. Então aqui vem falar daqueles que cobram para fazer oração, né? Senhor, acontece isso muito no protestantismo, né? Na área evangélica. Vocês me pagam tanto, eu vou ir orar. Vocês me pagam tanto, eu vou ir orar, né? Então tá aqui falando que esse tipo de conduta vai ter uma condenação mais rigorosa, né? Se Jesus não cobrava nada para orar, por que você acha que você tem direito, uma vez que você está longe de ser uma gota de suor de Jesus? Então vamos lá. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo comprimido se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas regras pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma precariação. Deus não vende os benefícios que concede. Por quê? Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Então, aqui o que ele está falando? Como que você vai cobrar do seu irmão para fazer uma oração, se você não sabe nem se vai dar resultado a oração que você está vendendo para ele?
né? Ele pode ir lá no mercado, como é que é? Consumidor, né? Direito do consumidor e reclamar, falando, não, eu fui lá, pedi fulano fazer uma oração pra mim, ele fez, mas não funcionou, eu quero meu dinheiro de volta. Justo, lógico que é justo. Você achou justo cobrar para orar para ele, ele tem o mesmo direito de ir lá e falar, não, sua oração não resolveu, eu quero meu dinheiro de volta. Ué, por que não? Vamos lá. Resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. Então aqui está falando que se você acredita que pode cobrar para curar, para orar, né, para ressuscitar, você acha que tem direito de pôr preço na justiça divina. Coisa que você nem conhece, que dirá por preço. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? Fica aí a pergunta, né? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Ou seja, além de você enganar alguém, né? Vai lá falar um monte de... Vou fazer piada, gente. Hoje eu tô naqueles dias, né? A gente vai entrando assim, no começo, final do mês, a gente vai entrando naqueles dias. Eu tive um vizinho que fazia isso. E aí ele levava o povo lá pra dentro da casa dele, era pastor. E aí colocava a mão na cabeça desse povo e ficava gritando mais ou menos durante 1 hora, Rita laba cheias, a Rita laba cheias, a Rita laba cheias, a Rita laba, a raba pelerou, a Rita laba cheias, que virou piada no bairro. E o povo parava. E ele fez a vida dele com isso. Aí você não acha justo? Esse tanto de gente que foi lá, pagou, não recebeu o que pagou para receber, ir lá e cobrar. E outra coisa, além dele atrapalhar a pessoa se recuperar, né, por si só, ele ainda induz ela a acreditar que o que ela tinha que melhorar, corrigir, se superar, ela já fez, porque ela pagou para ele fazer para ela, né? Então, tipo assim, não, eu não preciso me melhorar, não. Eu não preciso fazer nada, não, porque eu paguei o pastor para orar para mim. Então eu tô salva. E quando ele terminar, que eu terminar de pagar as parcelas, eu vou ver se eu compro um terreno lá no céu também, porque ele vai saber, né? Vai que eu morro. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você se afunda e afunda a pessoa que acredita nessa baboseira toda. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio de pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele e pagando? Cara, até a espiritualidade fica indignada. Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? E a gente encerra aqui, então, a leitura deste capítulo 26, que vem falar sobre as orações pagas, né? As ofertas, as oferendas, os dízimos. Peraí, só um momentinho. Que as pessoas acreditam, né, que podem ofertar e se ver aí livre desse processo, né? Ah, não, eu tô salvo, porque eu pago o pastor todo mês eu dou 30% do meu salário, porque todo mês ele ora pra mim, porque aí eu posso pecar à vontade, quando eu morrer eu já tô salvo. É sério, gente? Cara, é subestimar a capacidade mental do ser humano, no meu ponto de vista. A pessoa acreditar no trem desse, precisa de ajuda psicológica, sinceramente.
Então vamos rever os nossos valores. Eu acho que hoje em dia, fora do protestantismo, já quase não vê isso, né? É só ali em meados de quem está acostumado mesmo a viver de ostentação que ainda tem essa deficiência, porque isso para mim é uma deficiência. A pessoa não conseguir ter um raciocínio lógico, nasci banguelo, careca, pelado, sem dente, sem nada, quando eu morrer eu vou levar alguma coisa? Cara, me ajuda, né? Ah, não. Então vamos lá. O livro dos Espíritos, onde nós paramos? Ai, já estamos quase no final. Gente, eu estou tão atrevida que eu acho que quando a gente terminar aqui esse processo de estudo, eu vou me dar um ano de férias. Eu vou me... Será que eu consigo? Ai, gente, tem dia que eu vejo... Não é nem o problema de estar fazendo o culto, é porque gravar, eu não sou muito fã de gravar, não. Vou falar, ai, você vai tão bem nas câmeras, ai. Eu nem importo ser filmada, não. Meu processo é ter que arrumar para filmar. Ai, que preguiça. Mas vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade me reserva. Porque eu achei que eu ia parar a última vez, eles me arrumaram, foi mais livre. Aqui nós não escolhe, né? Aqui nós só caminha. E nós paramos então em decepção, ingratidão, afeições destruídas, penas e gozo terrestres. Do capítulo 1 do livro 4 do livro dos Espíritos. Vamos lá, então, questão de número 937. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? E os Espíritos respondem, sim. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos espantais que assim seja em relação a vós, que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E que assim seja, porque eu tive o dom de encontrar pessoas na minha vida que eu carreguei durante décadas, e quando eu mais precisei, ou eles me diminuíram, ou me largaram para morrer. E falar que eu não sinto isso é mentira e hipocrisia, coisa que eu não gosto, detesto gente hipócrita. Então eu sinto muito, porque eu entreguei muito de mim para eles. E eu espero mesmo que essa justiça divina venha. E vem, porque eu tenho assistido, infelizmente, não é nem de propósito, porque eu acho que é perca de tempo, perder minha energia assistindo pessoas assim, mas eu tenho assistido e realmente essa justiça vem. Que assim seja. Questão de número 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade. A sensibilidade? E os Espíritos respondem, isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nessa vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorso. Se tem, porque não tem coragem de olhar no meu olho, me ver na rua, corre. E quando vê que não tem como correr, nossa, é umas balelas que fala, é uns trem de vontade de... Melhor só parar e ficar calado, fala nada não. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E os Espíritos respondem, sim. Se prefere a felicidade do egoísta? Sim. É uma triste felicidade esta,
Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lembrar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocardes acima deles. E vida que segue, né? Porque a gente percebe que a vida fica mais leve, mais sutil, até mais brilhante quando eles saem, porque eles carregam inveja. Só isso. E toda vez que eles percebem que você está crescendo, que você está indo, que você está despontando, meu Deus do céu, você vê inquietude. Vira um desespero. Aparece gente que você não ouve falar 20 anos atrás. Só porque você está bem. Agora fica mal. Fica mal. Deixa eu soltar essa gargalhada de bruxa. Fica mal, que não aparece tá? Vou pegar na sua mão e falar, calma, vai passar. Nem isso. Mas se você desponta, cresce, brilha, nossa senhora, fica igual um vespeiro. Por isso que você tem que rezar, tomar banho de arruda e ó, corre, filho. Fica longe desse tipo de gente, porque não vale nem para ir no velório. Nem para chorar no seu velório, não compensa. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. E é maravilhoso quando você sai do meio desse vespeiro e conhece pessoas de verdade. Nossa, eu tô conhecendo tanta gente massa, tanta gente massa, tanta gente massa, de tudo que é idade, tudo que é lugar. Não, é bom demais, bom demais. Então, o segredo que eu passo para vocês é esse. Vira as costas e vaza. E cala a boca. Não comenta nada que esse povo que bate nas suas costas fala que é amigo, não. Vaza, segue seu caminho. E se do nada um resolver te procurar fins de morto, aí fica assim, amigo. Você... Aí quando for embora, aí você abre os... Ufa, Deus me livre. Mas corre, porque não tem nada a oferecer, muito pelo contrário. É um bando de surucucu que só quer te sugar. E fica muito incomodado com a sua alegria, com o seu brilho, com suas vitórias. Então, vai atrás de quem vale a pena. E tem, viu, gente? É só saber procurar. Nossa, tem que agradecer demais a Deus. Uns 3 anos pra cá eu só conheci gente... Nossa, gente massa demais. Posso reclamar de ninguém. Vamos lá, então? Tapa na cara semanal? E aí, esse povo do seu passado, você guarda só pra você lembrar. Você falar assim, Deus me livre que eu não vou voltar a ser assim nunca mais. Porque se você andava com eles é porque você era igual. Tá? Detalhe. Mas aí você guarda essa lembrança. Porque quando você vê igual, você já corta. Fala, meu Deus do céu. Não, sou assim não. Sai fora. Ai, amiga, tchau. Beijo, tchau. Felicidades. Vida que segue. Vamos lá? Tapa na cara semanal? Respostas. Ixi, olha lá. Isso não é tapa não, é soco, né? Pra mim é soco. Respostas. Responder a tudo, a tempo e com precisão. Elucida mais do que longas preleções fora de oportunidade. Para um TDAH também é maravilhoso, né? Porque quem tem TDAH não tem paciência, ninguém falando, fazendo rodeio, né? Fala, ai meu Deus, fala logo. Esclarecer dúvidas é acender luzes em sítio escuro. Evita quedas, porque faz ver os tropeços. Quando algo te perguntem, procura responder certo. Se não tem certeza, recolhe-te e ora e fala só depois. Perguntar é sempre útil, porque de todos temos sempre algo que aprender. Sofrer o peso de uma dúvida, acrescida do peso de uma resposta dúbia ou falsa, provoca o desânimo e talvez a queda. Todo pedido merece ser atendido com carinho, mesmo quando feito sem calma. Nem sempre quem se afoga pode lembrar-se de etiquetas. Eu adoro essa frase, eu uso muito ela.
A caridade consiste em distribuir a todos o mesmo amor. Entretanto, o perturbado que não consegue entender precisa de uma dose maior de entendimento. Eu tenho uma dose de entendimento no meu bastão de madeira. Perdão, no comentário. Mas é porque hoje em dia, gente, tem muita gente que não quer ser entendida. Ela só quer ser aplaudida. E aí não fica lá perdendo seu tempo, não. Isso aqui serve para quem quer. Quem quer, você vai lá e doa o seu tempo, faz acontecer, se entrega de corpo e alma. Mas quem não quer, cara, não perde seu tempo. Não perde seu tempo. Vira as costas e vai embora. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de encerrar ciclos. Cara, é necessário encerrar ciclos. Começou, teve um meio e acaba. Tudo tem um começo, meio e fim, até a vida, né? Por que o ciclo não vai ter? Então o ciclo não tá te ajudando, não tá te fazendo bem? Beijo, tchau. Vida que segue. Agora alguém que merece, tá pedindo socorro desesperadoramente. Quem se afoga não consegue pedir etiqueta, não consegue ter etiqueta, ter educação, ter classe. Corre lá e acorde. Depois vocês conversam. Tá? Mas corre lá e acorde quem não vai pular dentro d'água de novo. Porque isso acontece muito. Sei lá, acorde, a pessoa sai da água e pula de novo. Você vai lá, acorde, a pessoa sai da água e pula de novo. Aí você vai lá, acorde, a pessoa sai da água e pula de novo. Aí você larga. Não, fica aí. Tá? Pode ficar. Não, pode afogar, não dá nada não. Tá bom? Então hoje em dia a gente está enfrentando muito esse tipo de situação. E é aquele tal de dar a outra face que também está complicado. Então, equilíbrio, sensatez, maturidade, para o povo não te fazer de bobo, tá? E um coração muito cheio de amor, muito amor, muito amor. Para você ter respeito àquelas pessoas que não querem. Não, eu não quero ajuda. Beleza, fica aí. Fica aí, não dá nada não. É isso que você quer, beleza. E fica aí, cuida do seu. O dia que ela quiser, ela volta e você vai e ajuda. Né? Mas se não, larga lá. Vamos então fechar os nossos olhos? Encerrar? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do trabalho, às vezes mais leve e sutil, às vezes mais duro e ríspido, mas a necessidade de todos. Que possamos compreender as nossas necessidades, Mestre, para que possamos, enfim, ter carinho e compaixão com as necessidades alheias. Que a sua luz, a sua paz esteja conosco, hoje e sempre. E que dê por encerrado o culto de hoje. E que assim seja. Assim seja. Então vamos que vamos? A gente tem o hábito de achar que ser uma pessoa boa é ser uma pessoa boba. Não é não, tá? Não é mesmo. Nós vamos entrar no capítulo 13, preparando a excursão. Parábola da figueira. Eu acho que a gente já leu essa passagem da figueira aqui. Mas vamos ler de novo, porque a gente ficou tanto tempo passado, né? Convém. Vamos lá. Parábola da figueira, Mateus capítulo 24, versículo 32 a 44. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus romanos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro.
Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E que assim seja. Então vamos entrar aí no capítulo Preparando a Excursão, do livro Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, pelo André Luiz Roriz, o médium. Capítulo 13. Só um minutinho. Preparando a excursão. Enquanto se empenhavam em atender às inúmeras atividades que aguardavam pelos dedicados trabalhadores espirituais nos diversos setores da instituição espírita, a certa hora da madrugada, foram surpreendidos pela chegada do insigne médico dos pobres, o bondoso Bezerra de Menezes. A presença do amorável benfeitor encheu o recinto de balsâmico vigor, infundindo ânimo, esperança, alegria, meditação, reverência, emoção em cada coração que lá se unia para a vivência dos postulados do Cristo vivo. O magnetismo daquela alma se impunha sem necessidade de palavras ou gestos, mesmo entre os espíritos necessitados, ali albergados à espera de atendimento. A chegada do apóstolo do amor verdadeiro se igualava à chegada de rutilante estrela no abismo da dor moral em que cada um vivia. Os mais lúcidos prostravam-se diante da visão luminescente, que eles próprios não conseguiam focalizar com nitidez, mas imaginavam tratar-se de um emissário de Deus. Os mais violentos e revoltados sentiam entorpecer seu ímpeto ao contato daquela vibração suave e intensa, diminuindo sua agressividade. Acostumado a tal modificação favorável, Ribeiro achegou-se ao querido médico, solicitando-lhe humildade. Prezado paizinho, as bênçãos de sua presença entre nós correspondem à generosa concessão do justo para nossas almas atribuladas. Enquanto nos esforçamos com o melhor de nosso coração, empedernido, conseguimos regulares efeitos nos espíritos que aqui estão. No entanto, sua presença em nosso meio, por si só, tem o condão de ser lenitivo, anestésico, alimento e luz para todos. Veja como se aquietam as consciências e até mesmo os mais difíceis se intimidam. Por isso, paizinho, rogo ao seu coração, lhes dirija a palavra generosa e instrutiva para que aproveitemos sua palestra como medicação ativa e eficiente na terapia coletiva. Entendendo o alvitre de Ribeiro, Bezerra o abraçou, trazendo-o ao seu lado e assomou a pequena elevação de onde poderia ser visto pela maioria dos que ali se encontravam, alisados temporariamente à espera de transporte para seus destinos ou de tratamento para os seus problemas. Como se os dois espíritos luminosos se fundissem em uma única aura rutilante, mesclando os nuances de róseo, dourado, verde e azul. A pequena tribuna tornou-se um sol iridescente, fazendo silenciar todo o ambiente e atraindo todas as atenções. Amados filhos de Deus, irmãos de sofrimento, trago-vos as palavras da esperança, albergada nas asas da fé raciocinada. Prometeram-lhes o paraíso de ventura
ou o inferno de tormentos. E se observarmos nosso íntimo, certamente não conseguiremos encontrar o caminho para as estrelas. Então, pensaremos que nos resta o mergulho nas agruras comburentes dos lugares satânicos. No entanto, Jesus nos convoca a outras jornadas. Não poderiam supor que Deus se deliciaria vendo o tormento dos filhos que criou no mais acendrado amor. A misericórdia nos convoca a modificar nossos sentimentos, alijando a pesada carga do rancor, do desejo de vingança, do ódio contra um irmão mais enfermo do que nós mesmos. O mundo melhor não possui lugar para esse sentimento perturbado, descontrolado e sem base no amor. Poderemos pensar que dessa maneira a justiça estaria sendo burlada, mas em realidade a grandeza de Deus não precisa do nosso ódio para que a sua justiça funcione com perfeição, já que ela não é feita de vingança. Enquanto odiamos nossos perseguidores, nos igualamos a eles. Entretanto, quando nos elevamos sobre as próprias lacerações e os corações se balsamizam com o sentimento de compaixão pelos próximos adversários, movimenta-se a justiça para retirar-nos do cárcere de dores que já não mais merecemos. Se estão aqui é porque já deram os primeiros passos em favor do novo futuro. Lá fora, multidões perambulam entre as lágrimas e os impropérios, reclamando do mal, tornando-se agentes de sua maldade por imaginarem que Deus precisa de seus braços vingadores para levar o sofrimento aos que os prejudicaram. Tola ignorância, que faz deles vítimas e algozes ao mesmo tempo, fechando seus corações para o entendimento da justiça banhada pela misericórdia do Pai. Não percam tempo procurando a seleção já vai adiantada. Não percam tempo, porquanto a seleção já vai adiantada, e os castelos de ilusão serão derretidos pelo sol da verdade. Aproveitem essa oportunidade e recebam a elevadora mensagem do Cordeiro Divino, a pedir paz no coração, perdão nas atitudes e confiança no futuro, a fim de que participemos do banquete real. Sem isso, não fugiremos do caminho áspero do exílio para o qual bilhões de almas já estão sendo encaminhadas pelas próprias deliberações infelizes. Este é o momento, meus filhos. Não desperdicem a hora preciosa, porque da mesma forma que o universo não brinca, as leis divinas não se equivocam, mudam as vibrações para que não sejam forçadas a mudar de mundo. E eu acho muito importante isso daqui, eu vou até marcar aqui, que eu vou ler isso aqui de novo, porque a humanidade ainda não entendeu. Pode ser o cara mais cara, pode ser, quem que eu vou pegar? Um cara que eu admiro muito, que tá aí nas mídias sociais, Haroldo Dutra. Vou pegar um Haroldo Dutra aí da vida, né? Paraxel não sei no que, formado não sei no que, paralalá não sei no que, mas eu te garanto que ele também ainda está entendendo esse processo de seleção. Porque é vibração, gente, não é o que você fala, não é o que você finge ser, não é o que você finge pensar, é o que você é. E a humanidade não aceita o que ela é. É a coisa mais rara do mundo você achar um ser humano que se aceita como ele é. Imperfeito, imaturo, desequilibrado. E é por causa disso que não vai ficar quase ninguém. E não vai mesmo, porque não existe jeitinho brasileiro. Deus não joga dados com o universo. Então você acha que é uma pessoa boa, então você não é. Procura ver os seus pensamentos. Você não está selecionado como um salvo. E a partir do momento que você achar que tá, cara, aí é que você tem que olhar mesmo, você tem que olhar, mas você tem que olhar cada miasma de cada canto. Porque é frequência, é energia, não é vontade, não é desejo,
tá? E é triste você ver pessoas que trabalham na caridade a vida inteira, que foi no centro e que fez isso e que fez aquilo, e que auxiliou, e que aprendeu, e que estudou, e que fez curso, e que desencarna e vai com brau. A pessoa fica indignada. A pessoa quer explodir o planeta. Mas não para analisar o que ela fazia entre quatro paredes. As coisas que ela falava quando saía do ambiente. Gente, tem pessoas. Gente, eu falo isso porque eu ouço. Eu sinto. Pouco me importa se vocês não acreditam. Pouco me importa. Mas tem gente que sai do centro espírita e já sai falando mal do amigo que tava lá. Esculhambando o colega. Gente, pelo amor de Deus. Aí fala que porque, não, eu tô estudando, eu tô progredindo. Não, não tá, cara. Não tá. Então, analisa a sua frequência, seu estado. Você já conseguiu alcançar o estado de plenitude? Quando você alcançar o estado de plenitude, aí talvez você pode colocar a mão na consciência e falar assim, acho que eu consigo, passa raspando. Se não, cara, desilude. Desilude. A última frase: produziram um choque de elevada voltagem na alma dos ouvintes, já que a energia irradiada de Bezerra e Ribeiro se transformara em milhões de raios que chegavam ao centro cerebral e, como uma explosão magnética, atingiram o carne de todos os espíritos sofredores, sem deixar de fora os próprios trabalhadores, que também necessitados estavam no caminho do próprio burilamento, através do trabalho, do bem e do amor que espalhavam os aflitos e invigilantes. Deixando a plataforma, dirigiram-se para junto dos trabalhadores que, solícitos, desejavam se oferecer para as tarefas que pediam braços devotados. Obrigada, Paizinho. Com a energia amorosa de sua palavra, nossas medicações ganharão em poder e profundidade por serem ministradas a irmãos agora mais abertos às modificações indispensáveis. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque a gente vai entrar num parágrafo muito grande e eu não gosto de encerrar leituras no meio do parágrafo. Então a gente vai guardar o culto de hoje. A titia sabe que ela tá com as palavras muito fortes. Titia tá mesmo. Titia tá ali matando algumas partes do passado dela que ela acha que tem que morrer. E isso às vezes dói, né? Porque a gente encerra ciclos que a gente achou que fosse para a vida inteira. E é necessário. Então vai doer agora, mas amanhã, cara, vai ser um alívio indescritível. Então esse processo é um pouco difícil para todo mundo. Titia também é um mero mortal, tá aqui passando pelas mesmas provas e expiações e precisa fazer do mesmo tanto ou até mais que todos para poder conseguir. Então às vezes a gente se sente sim um pouco mais duro no coração, na mente, nas palavras. Mas isso passa. Isso também passa, tá bom? Quero agradecer a todos que entraram em contato comigo, preocupados com o que tinha acontecido, todos que me acompanharam no processo da semana passada. O carinho de vocês para mim cara, é o meu tesouro, é a minha fortuna. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo o carinho de todos vocês, a atenção. E até mesmo aqueles que distantes entrarem em contato, tá bom? Tá tudo bem agora. Esse processo da titia é normal, tá? É do meu coraçãozinho e no meu processo de crescimento. É muito importante a gente deixar pedras antigas para trás para que a gente possa receber no futuro cristais, né? Cristais que vão nos alavancar. Um beijo no coração. Até semana que vem, gente. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.